Oi, gente, boa noite mais uma vez. Nós vamos hoje falar sobre o suporte básico de vida, dando continuidade sobre a nossa disciplina de primeiros socorros. No suporte básico de vida, a gente vai iniciar falando qual é a diferença de urgência e emergência. A urgência é uma situação crítica com ocorrência de grande perigo e que pode se tornar uma emergência caso não seja devidamente atendida. E a emergência por si já é uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se o risco até mesmo de morte. Nesse caso, se acontecer alguma coisa, a gente vai atender primeiramente a emergência, tá certo? Como, por exemplo, um acidente automobilístico e aí o paciente sofre um tiro, um tiro por arma de fogo e tudo mais. E aí o outro paciente somente teve escoriações. Nesse caso é uma emergência, o tiro, e a urgência seria as escoriações, porque a urgência pode aguardar com o tempo, mas também, se não for devidamente atendida, pode evoluir para uma emergência, o paciente tem uma infecção, uma sepse e tudo mais, e vir a óbito também. E aí, encontrei a vítima, o que devo fazer? O que a gente já vem falando nas aulas passadas. Primeiro, avalie a cena, observe se você pode atuar naquela cena ali, se você pode ajudar, o que é que, o que, é que aconteceu, como está a cena, como está o paciente. Observe primeiramente a cena e saber se você pode atender. Use os 3S, isso é importante. Garanta a sua segurança, a segurança dos curiosos e depois a segurança da vítima. Primeiramente, sempre a sua segurança, como a gente já vem estudando. Segundo, terceiro, ligue para o serviço de urgência. Aí a gente vai ligar para um SAMU, um bombeiro, dependendo da situação. E informe sobre a situação da vítima, onde aconteceu e a cena, que é o que você já. Os materiais e equipamentos que a gente vai utilizar são os equipamentos de proteção individual, que chamamos de EPIs. Aí vai ter as luvas, máscara e touca. Vamos ter também a prancha, o dispositivo bolsa, válvula, máscara, que é o nosso conhecidíssimo ambu, o colar cervical, que também é muito conhecido. Esses três aqui que já passou são os três que a gente vai ver para a mobilidade do paciente. Se caso precise para o atendimento, é a gaze, a atadura e uma tala de imobilização, caso seja necessário. A partir desses equipamentos, a gente vai ver agora o que é que pode acontecer, que pode levar a uma urgência ou uma emergência, como por exemplo o choque. O choque é uma passagem de uma corrente elétrica através do corpo, utilizando o corpo como condutor, que causa, nesse caso, abalos musculares. E o músculo que mais é afetado é o coração, justamente porque é um músculo dos batimentos, né? Serve para bombear o sangue. E aí passa por todo o corpo, é conduzido por todo o corpo a corrente elétrica e principalmente afetando o coração, que é o músculo. Os sinais e sintomas de um paciente que sofreu um choque vão ser mal-estar, náuseas, câimbras musculares, parestesias, que é a mesma coisa que dormência, cefaleia, que é dor de cabeça, vertigem, que é a tontura, arritmias, problemas da tremulação do coração e falta de ar. As complicações que podem ocorrer após um choque é uma parada cardíaca ou uma parada respiratória, queimaduras e o traumatismo, que pode acontecer também. E atenção, os acidentes com eletricidade também oferecem perigo à pessoa que vai socorrer a vítima, por isso que tem que se ter todo o cuidado do mundo, principalmente com qual serviço nós vamos ter que acionar. Os primeiros socorros a gente vai iniciar cortando a corrente elétrica. Se for, por exemplo, um acidente em casa, a gente corta o circuito central da casa, por exemplo, certo? Tentar afastar a vítima da fonte de energia utilizando materiais isolantes, como cabo de vassoura, tapete de borracha, jornal, pano grosso, corda, que tudo isso não serve como condução. Então aí não vai, o choque não vai lhe afetar. Não tocar na vítima até que ela esteja separada da corrente ou que já esteja interrompida ou que a corrente elétrica em si tenha sido cortada. Monitorar, nesse caso, sinais vitais e nível de consciência. Sinais vitais, se você conseguir, é a respiração, pulso e o nível de consciência, perguntando se ela está bem, onde é que ela está, qual o seu nome. Manter a vítima deitada e tentar aquecê-la. E agora a gente vai ver as queimaduras. As queimaduras podem ser térmicas, radioativas ou químicas.
As térmicas é por calor, as radioativas geralmente acontecem em paciente que faz quimioterapia, radioterapia, e tem as químicas que pode ter sido algum produto químico em si que a queimadura. As elétricas, que pode ser por causa do choque, as biológicas, geralmente por isso é caravela, né? Uma água viva que pode ter ocasionado a queimadura e fricção. Não sei se vocês já viram alguma queimadura, por exemplo, por corda. Uma corda que tenha friccionado, né? Como é que eu posso dizer? Laçado um pé, por exemplo, e puxado com tudo. Aí ocasiona uma fricção e um tipo de queimadura. A classificação dos graus de queimadura, aí é basicamente a nossa pele é dividida em três tecidos, que é epiderme, derme e a hipoderme. A epiderme é o tecido superficial, a derme é o tecido do meio, que tem a parte vascular do nosso corpo, a hipoderme é a parte que tem o tecido subcutâneo, que é onde tem as nossas gordurinhas. A queimadura de primeiro grau vai afetar a epiderme, principalmente a parte inicial, é aquela que fica somente avermelhada. A queimadura de segundo grau é aquela que forma bolha, tá certo? Quando forma bolha, isso quer dizer que ela já afetou a derme. E a queimadura de terceiro grau é a queimadura que já vai afetar aí a hipoderme, a parte subcutânea do nosso corpo, da nossa pele. E aí vai afetar mais embaixo, vai ficar mais quando o tecido realmente é totalmente rompido e causa uma lesão maior. A prevenção é evitar a exposição prolongada ao sol e usar filtro solar, prevenção das queimaduras em si. Manter produtos químicos bem afastados e fora do alcance das crianças. Não usar secador, chapinha em local úmido. Não ficar próximo de redes elétricas com brincadeiras como empinar pipa. Sempre deixar as panelas com o cabo virado para trás, porque muitas vezes as crianças avançam, né, nas panelas e aí cai e ocasiona queimaduras, muitas vezes queimaduras feias mesmo de terceiro grau. Não tocar em largatas ou qualquer inseto sem proteção, que aí pode ocasionar as queimaduras biológicas. O tratamento é esfriar a área queimada com água corrente, justamente. Nossa pele, ela tenta termorregular, é por isso que nós formamos as bolhas. Por isso que as bolhas não devem ser estouradas de forma alguma, porque aquilo ali é uma proteção líquida justamente do corpo para esfriar o local que foi queimado. Muitas pessoas que já se queimaram relatam justamente que ainda ficam sentindo a queimação, como se fosse a sensação de ainda estar queimando. E aí a gente coloca água fria no local justamente para termorregular o corpo, esfriar aquela região. A gente tem que retirar adornos do paciente. Adornos são anéis, pulseiras, brincos. Se puder ser retirado, se for lesionar mais ainda a região, não retira. Não tocar na vítima caso seja queimadura por choque elétrico até que ela esteja afastada da fonte, como a gente já. E aí eu deixei algumas questãozinhas básicas para vocês. São 10, gente, mas são bem basiquinhas, que vocês lendo bem direitinho. Aí vocês vão escrever, me mandar fotos respondidas, tá certo? Pode escrever no caderno mesmo. E aí eu vejo a resposta, mas manda uma foto bem direitinho, uma resolução bem boazinha para me mandar.